Vou pedir a uma pessoa para começar. Surpresa! Vamos ver quem vai começar nossa história. Vamos ver se você consegue descobrir uma pergunta que eu vou te fazer. O neném não tem. Alguns velhinhos também não tem. Quando você está sorrindo, eu vejo os seus. Quando está triste, não os mostra. Ele nos ajuda a crescer. Se não cuidarmos dele, causa dores. Você pode descobrir do que eu estou falando? Sim. É o quê? Os dentes. Isso mesmo. Esse é o João Dentinho. Olha, isso me faz pensar em vocês, crianças. Eu vou dizer por quê. Quando o João Dentinho nasceu, os pais do neném, seu dono, ficaram tão contentes que fizeram questão de dizer a todo mundo que ele havia nascido. Pois é, também me faz lembrar que quando alguém aceita Jesus como seu Salvador, nasce na família de Deus, alegria no céu. Porque em Lucas 15:7 fala isso. Há alegria no céu por um coração que se arrependeu. A alegria no coração do Papai do céu. Quando o João Dentinho nasceu, era branquinho como leite. Até deram o nome nele de Dente de Leite. Vocês sabem também que quando aceitaram o Senhor Jesus, Ele os lavou dos seus pecados. Seu coração se tornou mais alvo que a neve. No Salmo 51:7 fala assim: purifica-me e ficarei mais alvo do que a neve. É muito gostoso a gente saber disso. E para que o João Dentinho crescesse forte, sadio, ele precisou obedecer algumas regras de higiene. Era escovado diariamente após as refeições. Será que a mamãe ainda precisa dizer para vocês todo dia: ei, vai escovar os dentes? Ela sabe que isso é importante para você ter o dente limpo, para evitar que estragam, que ficam cariados. O pior inimigo do João Dentinho é a cárie, que vai devorando aos poucos. Logo que o João Dentinho começa a sentir dor, não se pode mais trabalhar como deve. Se não for tratado, terá que ser arrancado, jogado fora. Por isso o João Dentinho precisa correr logo ao dentista para ser obturado. Só assim ele ficará livre daquela dor da sua vida e será útil. Então nós temos que escovar todos os dias os nossos dentes após as refeições. O Senhor Jesus também sabe que nossas vidas podem ficar sujas, infeccionada com o pecado. O pecado nos trará tristeza, dor no coração. Aqui em Romanos 6:23 fala assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Cristo Jesus que nos amou. Jesus não nos joga fora quando pecamos, mas Ele quer que a gente o busque imediatamente. Ele quer que a gente confesse os nossos pecados, a fim de nós sermos perdoados, a fim de sermos purificados, limpos do pecado. Ele pode nos encher com o Espírito Santo e usar a bênção para muitos. E o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que não agrada a Deus. Brigar com o irmãozinho, falar do outro. Pecado também é você não obedecer mamãe, não obedecer papai. Então, isso tudo é pecado. Mas o sangue de Jesus Cristo, Ele nos purifica desse pecado. Então, é por causa disso que Ele quer que nós leiamos a Bíblia todos os dias, pois a Bíblia nos guarda de pecar, Ele nos faz limpo. Em Efésios 5:26, fala que nós temos que ler a palavra para se ficar purificado, ficar limpo. Mas há uma coisa também importante que o João Dentinho observa. O alimento que você come, sabia disso?
Você tem que comer legumes, especialmente cenoura crua. Que delícia! O Joãozinho mastiga bastante a cenoura com gosto. Sabe que cenoura faz bem pro nosso dentinho. O João Dentinho também tem cuidado para não abusar das coisas doces, como balas, chicletes, sorvete. Sabe por quê? Ele sabe que isso tudo estraga a sua vida. E vocês sabem, criança, que isso é importante também, a gente ter uma boa alimentação? E o melhor alimento é a palavra de Deus, que alimenta o nosso espírito. Isso! Quais os tipos de livros que vocês estão lendo? Quais os tipos de programa que vocês estão vendo no celular? Tem que ver o que vocês mais gostam para ver se está agradando a Deus. É preciso que você cuide com cuidado daquilo que você vai ler, daquilo que você vai fazer, daquele joguinho que você vai brincar. Sabe por quê? Isso faz bem para o coração. As histórias da Bíblia são o alimento mais nutritivo que uma criança pode desejar. Lá em Jeremias fala isso. Ela é saúde espiritual. Os irmãos do João Dentinho são bem diferentes uns dos outros, de tanto tamanho e aparência. Como no trabalho que eles fazem. E isso, cada um é diferente um do outro. Os que moram na parte da frente da sua casa, a boca, né? São afiados, servem para morder. Os que moram dos lados são pontudos, servem para rasgar. Os mais fortes que moram no fundo da casa, chamados molares, servem para mastigar e moer os alimentos. As crianças também são diferentes umas das outras. Você às vezes fica triste por não poder desenhar tão bem como seu amiguinho, ou por não poder tocar piano tão bem como seu vizinho. Talvez essa criança também fique aborrecida. Eu não posso cantar tão bem quanto o outro. Deus nos fez diferentes do outro. Nos deu dons e talentos diferentes para que nós possamos usar para Ele. O Senhor Jesus sabe exatamente o que você pode fazer e fica satisfeito quando você entrega o seu talento para que Ele te deu. Pedirás ao Senhor se perguntar pelos seus talentos, dirás ao Senhor dos talentos que Cristo te deu. Multiplica os talentos, multiplica os talentos, multiplica as crianças seus talentos. Multiplica os talentos, multiplica os talentos que Cristo te deu. João Dentinho tem um trabalho muito importante. Ele justamente com seus irmãos trabalha muito mastigando os alimentos para que seu dono possa ser beneficiado com ele. Se eles forem preguiçosos e não triturarem bem a comida, então o alimento pode até fazer mal ao dono do João Dentinho. Assim como os dentes trabalham para o bem do nosso corpo. As crianças salvas devem trabalhar no corpo de Cristo, que é a Igreja de Cristo. Em Efésios 4, 11 a 12, eu vou ler aqui para vocês. E Ele mesmo deu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para mestres, doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério e para a edificação do corpo de Cristo. Você tem feito alguma coisa para Jesus? Experimentar dar um folheto a alguém quando você vai em algum local. Você sabe recitar um versículo? Quando alguém está triste, você fala aquele versículo para aquela pessoa? Ou quando alguém está alegre, você sabe cantar uma música alegre para aquela pessoa? Então, há muita coisa que você, mesmo sendo criança, pode fazer. Vamos pôr em prática. Hoje mesmo nós aprendemos a história do João Dentinho. Então você pode pôr em prática essa história, porque nós cooperamos uns com os outros como os nossos dentes cooperam com a nossa boca. Deus abençoe.